Olá, tudo bem? Professor Desk Horror aqui. Eu tenho aqui como missão a gente trabalhar aqui nesse vídeo a revisão da acentuação gráfica. Então venha comigo aqui à tela, vamos observar aqui o que a gente tem que realmente entender dessa acentuação gráfica. A primeira coisa que a gente tem aqui que revisar e perceber que há basicamente duas regras. Então você tem um tronco principal com duas regras. As regras básicas, que levam em consideração a acentuação tônica da palavra, e as regras especiais. As regras especiais são aquelas que não se enquadram na regra geral, essas regras aqui que levam em consideração a sílaba tônica da palavra, tudo bem? Então, vamos nos lembrar aqui dessas regras. Nas regras básicas, então a gente vai levar em consideração quando a palavra for proparoxítona, quando a palavra for paroxítona, oxítona, monossílabo tônico. As proparoxítonas todas são acentuadas, lembra? E aí, de acordo com a terminação das paroxítonas, oxítonas e os monossílabos tônicos, a gente vai ter acento ou não. E aí, a gente parte para as regras especiais. As regras especiais, elas levam em consideração o hiato, mas aí isso tem que tomar cuidado com o seguinte: qualquer hiato? Não. O hiato, então, é essa aproximação de duas vogais. E aí só vai haver essa regra do hiato de acordo com a discriminação, né? De que tem que haver o I ou o U, eles sejam tônicos, e a gente vai aprofundar nisso já já, beleza? E também o acento diferencial. Então, a gente vai observar aquilo que é previsto como acento diferencial. Tudo bem? Então, vamos lá. Vamos perceber aqui, dessa regra básica, né? Essas regras básicas aqui. Vamos observar então aqui o seguinte, olha só. As proparoxítonas todas são acentuadas. Eu sempre falo que é muito relevante a gente estudar por aquilo que é mais simples até chegar àquilo que de repente aprofunda um pouquinho mais, né? Às vezes fica um pouco mais chatinho de a gente pegar ali o esquema. Mas é importante a gente começar por aquilo que é mais simples. Então aqui, proparoxítona. Cara, todas as proparoxítonas são acentuadas. Então, começar por ela é bem mais fácil, né? Então aqui eu coloco, por exemplo, a palavra próximo, córrego. Então aqui, na palavra córrego, na palavra próximo, na palavra habitat, a gente percebe que a antepenúltima sílaba ela é mais forte. Então, ela é uma proparoxítona, por isso tem que ter acento. Eu gosto de colocar essa palavra habitat, primeiro, porque ela vem caindo bastante em concurso, e segundo, que a gente também conhece a palavra habitat. É só uma variação. Habitat é uma oxítona terminada em T, não tem acento. Já a proparoxítona, habitat, tem que ter acento, porque toda e qualquer proparoxítona tem acento. Beleza? Show de bola. Aí a gente passa para aquela simples aqui, ó, monossílabo tônico. Eu não vou pegar logo de cara a paroxítona. Vou pegar o monossílabo tônico. Ah, terror. O que é o monossílabo tônico? Então, só para a gente revisar, o monossílabo tônico é aquela palavra que tem tonicidade e apresenta apenas uma sílaba, isto é, apenas uma vogal. E aí, vamos observar a terminação dela. Nós temos, então, aqui duas regras dos monossílabos tônicos. Os monossílabos tônicos terminados em A, E, O, seguidos ao não de S. E os monossílabos tônicos terminados no ditongo aberto tônico EI, EL, OI, seguidos ao não de S. Então nós temos os exemplos aqui, olha só. Pá, pés, pó, mês, véus, dói. Importante falar aqui, tá, do ditongo aberto tônico EI, OI, EL. Os ditongos abertos tônicos EI, OI, EL, seguidos ao não de S, de acordo com a última reforma ortográfica, eles permaneceram nas oxítonas e nos monossílabos tônicos. Por quê? Eles faziam parte de uma regra especial de acentuação gráfica, junto ali do hiato e tal, eles faziam parte de uma regra especial. E ali abarcava também as paroxítonas, tá legal? As paroxítonas também tinham acento. Porém, com essa última reforma ortográfica, nós tiramos o acento dos ditongos abertos tônicos EI, OI, EL, das paroxítonas, e elas permaneceram apenas nas oxítonas e nos monossílabos tônicos. Tá? Então, um dado interessante, e por isso que há essa divisão aqui. Por quê? Mesmo antes da reforma ortográfica,
nós tínhamos acento no A, E, O, tá? Seguido ao não de S, beleza? E as oxítonas, nós tínhamos a regra, acentuamos os oxítonos terminados em A, E, O, E, M, E, N, S. Está vendo? Então, a gente tinha essa regra aqui, regra básica dos monossílabos tônicos e das oxítonas. Porém, com a última reforma ortográfica, tiramos então esta regra do ditongo aberto tônico E, O, e El lá da regra especial e nós trouxemos aqui para a regra básica. Por isso que você vai notar que há duas regras nos monossílabos tônicos, duas regras nas oxítonas. Então a segunda regra do monossílabo tônico e das oxítonas é justamente com o acento, com esse ditongo aberto tônico E, El, Oi. Beleza? Então nós temos aqui a palavra papéis, mantivemos o acento. Chapéu, mantivemos o acento. Herói, mantivemos o acento. Mês, mantivemos o acento. Véus, mantivemos o acento. Dói, também mantivemos o acento. Mas, por exemplo, a palavra joia tinha acento. A palavra ideia tinha acento. A palavra heróico tinha acento. Olha só a divisão silábica. Ideia. Olha só o ditongo aberto tônico EI aqui. Na paroxítona, perdeu o acento. Joia. Olha o ditongo aberto tônico aqui, ó. Oi. Está vendo? Está na paroxítona, perdeu o acento. Heróico. Olha o ditongo aberto tônico aqui, oi. Está vendo? Está na paroxítona, perdeu o acento. Está vendo só? Beleza, então, veja só. Heróico não tem acento. Mas herói, como a gente percebe aqui, ó, nas oxítonas, tem acento. Está vendo? Por quê? Porque permaneceu o acento na oxítona. Está vendo só? Com o ditongo aberto tônico, oi. O que não acontece na paroxítona. Tudo bem? Show de bola. Vamos limpando aqui, então, e observando aqui a regra geral das paroxítonas. Então, esta regra aqui, né, com essas terminações, terminando em I, IS, US, UM, UNS, L, N, X, PS, ATIL, ATIUS, ATIUO, ATIUOS, OM, ON, ONS. Então, são essas as terminações, além do ditongo oral, seja ele crescente ou decrescente, seguido ou não de S. Então, veja a palavra água, árduo, pônei, vôlei, cáries, mágoas, pôneis, joqueis. Essas palavras são paroxítonas terminadas em ditongo oral, seja ele crescente ou decrescente. E você não vai me confundir com o ditongo aberto, oi, ei, el. Concorda comigo? Não vai confundir uma coisa com a outra. Então aqui é o ditongo oral, beleza? E esse ditongo oral de timbre fechado. É esta a ideia. Então nós temos aqui, por exemplo, a palavra água. Em água eu tenho o U semivogal e a vogal A. Então nós temos um ditongo crescente. Árduo. Eu tenho a semivogal U e a vogal O. Então eu tenho um ditongo crescente. Pônei. Eu tenho a vogal E e a semivogal I. Então eu tenho um ditongo decrescente. Vôlei. A mesma coisa. Está vendo? Olha. Então você vai perceber que há aí um ditongo oral, seja ele crescente ou decrescente, na paroxítona. Por isso a gente vai ter o acento. Tudo bem? Então a terminação com esse ditongo oral, seja ele crescente ou decrescente. O que a gente também vai perceber é o seguinte, tá? Essa regra aqui, ó, olha só a quantidade de determinação, terror, é muita coisa, sim. Mas se você for ver bem, naturalmente, quando você tem uma palavra paroxítona, essa palavra obrigatoriamente tem que ter duas ou mais sílabas. Concorda comigo? Então, para você ter uma palavra paroxítona, a penúltima sílaba é tônica. Significa que tem que ter uma última, correto? Então, você vai perceber também que as palavras oxítonas, elas também têm que ter, no mínimo, duas sílabas. Já visto que nós precisamos aí da última sílaba tônica, então tem que haver uma outra sílaba. Concorda comigo? Beleza. Então a gente vai notar o seguinte. As palavras oxítonas, elas têm que ter, no mínimo, duas sílabas, porque do contrário seria um monossílabo tônico, tem uma regra específica para isso. Correto? Beleza. E as paroxítonas também apresentam duas ou mais sílabas. Correto?
Daí nós temos uma regra de contraste. A gente tem esse monte de terminação aqui, mas na realidade, isso daqui, ó, mas na realidade, se você for ver bem, é muito mais prático você observar quais são as terminações das oxítonas. As oxítonas terminadas em A, E, O, seguidos ou não de S, EM, ENS, ok? Então, entender que são essas terminações aqui das oxítonas, por isso nós temos a palavra gambá com acento. E aí você vai fazer o seguinte, quando eu tiver a mesma terminação da oxítona em relação à paroxítona, tá? Se eu tenho uma oxítona terminada em A e ela tem acento, isso significa que a paroxítona terminada em A não pode ter acento. Então eu acentuo o gambá, que é uma oxítona terminada em A. Por isso, eu não acentuo a paroxítona de mesma terminação, por exemplo, casa. Tudo bem? Terror. Tem a ver. Ok. Eu tenho aqui a palavra café. Café, cafés. Então, nós acentuamos uma oxítona terminada em E, seguida de S. Ok. Por isso, nós não acentuamos a paroxítona de mesma terminação. Por isso que pele não tem acento. Parede não tem acento. Olha a próxima. Xodó é uma oxítona terminada em O. Tudo bem? Ela é uma oxítona terminada em O. Então, tem acento. Por isso, nós não acentuamos a paroxítona terminada em O, como lobo, né? Como copo, nós não colocamos o acento. Também é uma oxítona terminada em EM, está vendo? Então, nós não acentuamos a paroxítona também terminada em EM. Então, também tem acento. Por isso, não tem acento a palavra origem, a palavra item, não tem acento, tudo bem? Garagem. A mesma coisa com reféns. Acentuamos a oxítona terminada em ENS, tudo bem? Por isso, nós não acentuamos a palavra origens, que é uma paroxítona de mesma terminação, correto? Garagens, paroxítona de mesma terminação. Sim, terror. A mesma coisa você vai perceber aqui. Essa terminação aqui, por exemplo, táxi. Terror, por que nós acentuamos a palavra táxi? Primeira coisa que você tem que pensar. É sempre a regra de contraste. Táxi tem acento, por quê? Se eu for a regra das oxítonas, tem alguma oxítona terminada em I com acento? Não tem, porque caqui não tem acento, porque é oxítona terminada em I. Então, eu tenho a palavra táxi que tem acento. Beriberi que tem acento. Então, em vez de você ficar decorando esse monte de terminação aqui, sempre pense assim. Olha só, vou pegar aqui a palavra, uma paroxítona terminada em L. Paroxítona terminada em L. Vamos lá, vamos pensar aqui a palavra bananal. Tem acento? Não. Anel tem acento? Não. Então, nós não acentuamos uma oxítona terminada em L. Então a paroxítona terminada em L, como incrível, como fácil, tem acento. Então, basicamente, trabalhando em cima disso. Olha só, acentuamos a palavra paroxítona terminada em X. Tórax, xerox. Beleza? A gente também pode pronunciar a palavra xerox como oxítona. Então, xerox, produzindo o som como oxítona, não tem acento. Já xerox, como paroxítona, tem acento. Só para você perceber justamente essa regra pelo contraste. Tranquilinho então, né? Pegamos aqui o macete, sem problema nenhum. Agora, a gente vai observar e vai relembrar as regras especiais. Então, nós temos aqui as regras especiais, nós apresentamos então o hiato e o acento diferencial. A gente tinha, antes da reforma ortográfica, dessa última reforma ortográfica, a gente tinha várias regrinhas especiais. Permanecemos apenas agora com o do hiato e do acento diferencial, com um detalhe aqui do hiato. Vejamos então as condições. Então, nós só vamos colocar acento quando esse hiato apresentar a vogal I ou U, sendo elas a segunda vogal do hiato. Então, eu vou colocar aqui a palavra saída, a palavra saúde, para ficar mais prático. Tá legal? Então, nós temos aqui, ó, saída, saúde. Eu tenho vogal a segunda vogal do hiato, né? É o I, ok? A segunda vogal do hiato é o U. Então, devem ser a segunda vogal do hiato. Elas têm que ser tônicas. Sa-i-da, sa-u-de. Então, elas têm que ser a vogal tônica. Sim, então ok aqui. Elas devem estar sozinhas.
saída, saúde, sozinhos na sílaba, ou com S. Balaustre, faísca, apresenta um acento, tudo bem? Aterrou, tranquilo, beleza. Não podem sofrer nasalização. Então, vou colocar aqui a palavra rainha para você perceber o seguinte, olha só. Rainha, a divisão silábica dessa palavra é assim, ó. Rainha. O I parece estar sozinho, só que ele sofre influência da nasalização do NH. Está vendo? Rainha, bainha. Então, sofre nasalização. Então, ela sofrendo essa nasalização, ela não pode ter acento. Tudo bem? E outra coisa também, esse I, tá? Mesmo sendo o segundo do hiato, sozinho na sílaba, não sofrendo nasalização, mas se a gente repete a vogal, tá? A vogal não pode ser repetida. Se a gente repete a vogal, naturalmente não tem acento. Por quê? Justamente com a reforma ortográfica, isso foi mais patente. Sempre que você dobra a vogal, aí formando um hiato com vogal repetida, você não coloca acento. Tudo bem? Simplesmente assim. Então, sempre que perceber que tem a vogal repetida, você não coloca acento. Esse é um princípio, então. Tá legal? Belezinha? Então, essa é a regra do hiato, para você perceber aí numa boa, tá? Ok. E aí, nós temos acento diferencial. Essas regrinhas aqui, elas já constavam da última reforma, tá legal? E aí, houve, na realidade, a exclusão de algumas, tá? E a tendência é que essas outras caiam em próximas reformas ortográficas, tá legal? Mas, por hora, nós temos, então, a distinção de pôde, que é o pretérito perfeito do indicativo. Ontem ele pôde fazer aquilo, hoje ele pode fazer isso. Então, eu tenho que colocar o acento para marcar a diferença do passado, pretérito perfeito indicativo, para o presente, pode. Tudo bem? Veja, a gente não iria colocar o acento, né, em pode. A gente não coloca o acento em pode. Agora, eu coloco o acento apenas para marcar o passado. Aí é um acento obrigatório para marcar esse passado. Tudo bem? Então, ontem ele pôde, hoje ele pode. Tá legal? E cuidado, né? Não vai colocar acento no presente indicativo. Ele não tem acento. Para marcar que há verbo, tá? E aí, nesse caso, para diferenciar da preposição por. A preposição por, ela é uma palavra átona. Ele foi por ali. É uma palavra átona. Agora, ele foi por o documento ali, né? Eu vou pôr o documento aqui. Aí, neste caso, é o verbo por, eu tenho que ter o acento diferencial. Tudo bem? Beleza. E aqui, muito cobrado em prova, né? Quando a gente tem os verbos vir e ter, e aí nós temos, ele é um monossílabo tônico, aí pela terminação não teria acento. Ele tem amigos, tá? Ele vem aqui todos os dias. Não vai colocar acento. Agora, eles têm amigos. Você coloca o acento circunflexo, que é o acento que vai marcar o plural. Eles têm amigos. Eles vêm todos os dias aqui. Acento circunflexo. Cuidado com isso, tá legal? Ele tem, ele vem, sem acento. Eles têm acento circunflexo, somente isso não vai dobrar o E, tá? Simplesmente o E com acento circunflexo. Então, eles têm, eles vêm. É basicamente isso. Show? Como a gente colocou aqui para você observar. Distingue também a forma e forma. A palavra forma, maneira, jeito, né? Forma. Então, ela não vai ter acento. É um timbre aberto, não vai ter acento. Mas, com a última reforma ortográfica, incluiu-se, neste caso aí, o acento facultativo quando você quer marcar forma. Aquele modelo, aquela forma, tá legal? Aí, se você quiser colocar o acento circunflexo, você coloca. Se você não quiser, não tem nenhum problema, tá legal? Então, aqui neste caso, a gente tem forma, vasilha, tá legal? Essa é a ideia aí, forma, vasilha. A gente sabe, então, que não cabe o acento. Tudo bem? Então, aqui foram as dicas para você perceber da regra, essas regras, né? A regra básica e as regras especiais. Então, sempre levando em consideração isso, tá legal? As regras básicas levam em consideração a classificação tônica da palavra e as regras especiais levando basicamente em cima do hiato, que você viu ali as condições, e também o acento diferencial. Show de bola? Espero ter ajudado. Um grande abraço. Valeu!